Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, dando continuidade à nossa sessão do dia 1º de dezembro, na parte da tarde, vamos prosseguir com o processo de número 21 da pauta, de relatoria da conselheira Viviane, recorrente à Fazenda Nacional interessada é Mavibel Brasil. Conselheira, a senhora está com a palavra. Então, trata-se aqui do recurso de divergência, recurso pelo PGFN, faço do acordo, então, que registrou a questão das PERC, né, conforme a súmula 37 do CARF, para fins de deferimento do pedido de revisão de ordens de incentivos fiscais, o PERC, a exigência de comprovação da regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referia a declaração de rendimento da pessoa jurídica, na qual se der a opção pelo incentivo. Então, unanimidade de votos foi dado provimento ao recurso. Aqui o caso teve origem, então, com deferimento para a DRF do pedido de revisão da emissão, né, o PERC, apresentado pelo contribuinte, o argumento de que havia, à época, débitos inscritos em dívida ativa da União. Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, deferiu a manifestação, que foi indeferida, né? E resignado, então, apresentou recurso voluntário, e o antigo Conselho de Contribuinte, primeira análise, determinou a realização de diligência pela unidade de origem. Aqui eu transcrevo, então, a sessão, descrita no acordo recorrido, então, essa diligência. Então, a Câmara entendeu por bem converter o julgamento em diligência, restou consignado que a questão a ser apreciada é relativa à apresentação do PERC por parte do contribuinte recorrente, em razão do não reconhecimento da totalidade do benefício fiscal pleiteado. Então, restou também consignado que o contribuinte formulou sua opção pelo benefício fiscal quando efetuada a entrega da DPJ do exercício 98 em 28 de abril daquele ano. Nesse sentido, foi determinada a diligência fiscal. No retorno da diligência, o processo foi, então, apreciado pela primeira turma da 4ª Câmara da primeira sessão do CARF, que decidiu, adotando as consolidações da diligência, que não haveria que se negar o direito do contribuinte ao aproveitamento dos benefícios fiscais à luz da súmula CARF 37, dando provimento. Cientificado, então, dessa decisão, a Fazenda Nacional interpôs o recurso, alegando divergência em relação à comprovação pelo contribuinte da regularização dos débitos existentes antes da entrega da DPJ 98. Indicou como paradigma o acordo 9101-00458 de 2009, trago a emenda aqui dele, e contejou, então, com o paradigma, argumentando em síntese que a inexistência dos débitos é condição indispensável para o gozo do benefício. Segundo seu entendimento, o momento da comprovação da regularidade é o da entrega da DPJ, onde se pleiteia o benefício fiscal. Então, no caso concreto, o contribuinte não comprovou a regularização de sua situação, que a regularização de sua situação fiscal ocorreu em momento anterior à sua opção pelo incentivo, nos termos da súmula CARF 37. Então, requer, afinal, o conhecimento do recurso para reformar, indeferindo o PERC. O presidente da Câmara recorrida competente, então, deu seguimento ao recurso admitido à comprovação da divergência, e o contribuinte intimado não apresentou contrarrazões. Esse é o relatório. Passando, então, voto, presidente, pelo conhecimento, no caso litígio aqui, ficou assentado que a divergência, então, invocada pela recorrente, diz respeito à comprovação pelo contribuinte de sua regularidade perante o Fisco Federal no momento de apresentação do pedido de benefício fiscal, que, no caso, coincide com a data da entrega da DPJ. No seu recurso especial, a PGFN destaca os trechos que paradigma, o acórdão que defende que, da Câmara Superior de 2009, que defende que o momento de comprovação da regularidade é o da apresentação da DPJ, conforme, então, a seguinte passagem, que eu transcrevo com relação, então, aspas, com relação ao momento em relação ao qual o contribuinte deve comprovar a regularidade fiscal, entendo que seria a data da entrega da DPJ pelo contribuinte, de modo que esta é a data da opção pela aplicação dos fundos de investimento. A legislação condiciona o benefício, a quitação dos débitos por virtude de existência até o período de fruição do benefício, não abrangendo os períodos subsequentes. Em suma, a época da entrega da DPJ 98 pelo contribuinte, conforme recibo, havia débitos fiscais em seu nome, não tendo contribuinte até a data do despacho decisório, apresentada posterior à prova de irregularidade fiscal, que prejudica a concessão do benefício fiscal requerido nos termos do artigo 60 da Lei 9069 de 95. Então, aponta a divergência nos seguintes termos. Afigura-se clara a divergência, o acordo paradigma firma o entendimento de que cabe ao contribuinte demonstrar que no momento em que fez a opção pelo benefício, no dia da entrega da DPJ, estava regular perante o fisco. Por sua vez, o acordo recorrido adotou a tese de que o momento da aferição da regularidade seria, a princípio, a data da entrega da DPJ, podendo, entretanto, ser deslocado para o fim da discussão administrativa. Nesse sentido, concluiu que poderá o contribuinte usufruir do incentivo fiscal desde que regularize sua situação perante o fisco e demonstre essa condição de irregularidade antes do trânsito julgado do processo administrativo em que se discute a existência do direito ao benefício. Então, classificou a autoridade polêmica essa situação, dizia
Questão outrora polêmica dizia respeito ao momento em que deveria se aferir a regularidade fiscal do contribuinte. Atualmente, então, não há mais dúvidas, pacificou-se o entendimento que o momento correto para proceder a essa análise do cumprimento do disposto do artigo 60 da Lei 90.69/95 é sempre a data da opção pelo benefício, que coincide com a data da entrega de PJ. Para obter algum benefício, um incentivo fiscal, é necessário que o contribuinte satisfaça, então, as condições legais no momento da solicitação para que o seu pleito seja atendido. Caberá, pois, ao contribuinte, em qualquer momento, no processo administrativo, provar a data que na data da opção pelo benefício estava regular perante o Fisco Federal. Então, ressalto que essa matéria só foi formulada e verifica-se que o contribuinte, isso continuando é o recurso da PGFN, né? Verifica-se que o contribuinte ainda não apresentou nenhum documento que comprove que seus débitos foram quitados antes da data da entrega da DPJ 98, ou seja, que a regularização fiscal ocorreu em momento anterior à opção pelo incentivo, e não em ocasião posterior. Ora, considerando que o contribuinte não observou a obrigação incerta no artigo 60, na 9.069, deixando de comprovar que estava regular perante o Fisco Federal no momento da opção pelo benefício, resta claro que não faz jus ao incentivo fiscal, suposto deve ser seu pedido de revisão indeferido. E aqui, então, o despacho de admissibilidade do recurso especial, analisando o paradigma e o acordo recorrido, fez a análise, então. Examinando o acordo paradigma, verifica-se que mesmo traz entendimento que os fatos geradores em relação aos quais deve ser comprovada a regularidade fiscal pelo sujeito passivo com vistas ao gozo do benefício fiscal, são aqueles ocorridos até a data de apresentação da de PJ, no caso, na qual foi manifestada a opção pela aplicação dos fundos de investimentos correspondentes, sendo o contribuinte o ônus da comprovação da regularidade. E o acordo recorrido por seu turno vem considerar que, conforme a súmula 37 do CARF, para fins de deferimento do PEC, a exigência de comprovação da regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir à declaração de rendimento da pessoa jurídica, na qual se deu opção pelo incentivo. Ademais, vai lembrar o enunciado da súmula CARF 37, que dispõe. Então, verifica-se de plano que o despacho de admissibilidade, ao admitir o segmento ao pleito, considerou fundamentos não explorados pelo recorrente, como antes destacado, a PGFN fundamenta em seu recurso no momento de comprovação da regularidade fiscal, não em relação aos períodos cuja regularidade deve ser comprovada pelo contribuinte. Então, se ele tivesse, bem na verdade, tivesse o recurso especial sido fundamentado nos períodos que os débitos deveriam ter sua regularidade comprovada pelo interessado, deveria ter tido negado segmento, já com que dispôs a redação original da súmula CARF 37, né, já referida. Na verdade, a insurgência da PGFN foi dirigida ao momento em que se deve comprovar a regularidade fiscal do sujeito passivo, situação que não estava claramente delimitada na redação original da referida súmula. Entretanto, a revisão posteriormente procedida na redação elimina qualquer resquício de dúvida que pudesse existir. Então, conforme o texto atual, revisado em setembro de 2018, estabelece a súmula CARF. Para fins de indeferimento do PEC, a exigência de comprovação da regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data da entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica, na qual se deu opção por benefício, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante a apresentação dessa certidão de regularidade posterior à data da opção. Então, o trecho que destaquei, partido independentemente da época que tenha ocorrido a regularização, não oferece, então, mais margem de dúvidas para essa discussão. A comprovação da regularidade pode se dar em qualquer momento do processo, independente de quando se tenha dado a regularização ou emissão da respectiva certidão, assim como decidido pela decisão recorrida. O trecho, então, de natureza vinculante, não autoriza o conhecimento do recurso especial, depois pelo PGFN, faço o disposto no artigo 67, parágrafo 3º do RICARF. Então, o meu voto aqui é pelo não conhecimento do recurso especial interposto. Fiz questão de fazer essa leitura aqui para ficar claro essa distinção, que é exatamente a decisão recorrida decidiu conforme a súmula, a CARF, e havia essa dúvida, né, em alguns casos, que permitiu, então, o conhecimento, a admissibilidade do recurso pelo espaço de admissibilidade, até fazendo uma leitura um pouquinho, a meu ver, equivocada aqui do recurso, exatamente. Então, a partir da leitura do recurso da PGFN, ficou claro aqui que ela estava questionando exatamente o que foi objeto da revisão da súmula 37. Então, a partir do meu entendimento de aplicação do parágrafo 3º, no caso que não cabe com recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote o entendimento de súmula, ainda que ela tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso, considero esse caso da revisão aqui, define os mesmos termos que foi decidido o acordo recorrido. Então, nesse sentido, entendo que não deve ser conhecido o recurso da PGFN. Ok, conselheira Edeli. Perfeito.
Caso muito ilustrativo do que é do que foi toda a evolução do contencioso em torno desse PEC, irregularidade fiscal, né, Hugo? Inclusive o recorrido é precioso, né, na parte em que se exige da contribuinte que, apesar do fisco não ter as informações da irregularidade fiscal à época da entrega da declaração, se exige da contribuinte a apresentação dessa prova, e por falta dessa prova o processo chega até aqui hoje com a Procuradoria reiterando essa necessidade, né? E a súmula vem para resolver justamente essa dificuldade, do mesmo jeito que o fisco não tem como identificar, o contribuinte também não tem como fazer a prova em contrário, e é por isso que essa prova pode ser feita a qualquer momento. Para além disso, esse caso ainda tem a afirmação fiscal de que o contribuinte, na época da emissão do extrato, ele estava regular, tanto é que foi liberado boa parte, só não aquela confirmada no recolhimento. Né? Então, realmente, integralmente com a relatora. Ok, conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Eu também, então, negado conhecimento por unanimidade. Agora, o 22 e o 23 saíram de pauta, vamos para o 24, é de minha relatoria, TecBus, a recorrente é Fazenda Nacional. Deixa eu só botar, está na pasta. Só pegar ele aqui. Bom, a Fazenda Nacional recorre a este colegiado por meio do recurso especial contra o acórdão 11.03.00128, proferido pela terceira turma ordinária da primeira Câmara, primeira sessão do CARF, em sessão realizada dia 9 de março de 2010, que por unanimidade de votos deu provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo em decisão cuja ementa eu transcrevo. Aqui abaixo, transcrito. A PGFN foi intimada da decisão e apresentou recurso especial em 1/7 de 2010, visando rediscutir o prazo decadencial e lançamento por homologação. Indicou como paradigma o acórdão 0202-288. Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão, a Fazenda afirma, em breve síntese, que o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ é no sentido de que, não havendo recolhimento antecipado do tributo sujeito ao lançamento por homologação, o prazo decadencial para a constituição do respectivo crédito tributário reger-se-á pelo disposto no artigo 1731 do CTN, e não pelo artigo 150, parágrafo 4º. Tá? Ajeitar aqui. Do mesmo diploma legal, e que nos casos como os dos autos, em que o contribuinte não antecipa o pagamento dos tributos recolhidos mediante o lançamento por homologação, a jurisprudência entende que não haveria necessidade do contribuinte homologar. O recurso especial foi admitido pelo despacho folhas 372 e 374. Com o retorno dos autos ao órgão de jurisdição, esse manejou embargos de declaração, alertando que o sujeito passivo não instaurou litígio em relação aos lançamentos de PIS e COFINS, cujos valores haviam sido apartados dos presentes autos e controlados em processo distinto, cujos montantes exigidos já se encontravam inscritos em dívida ativa, de forma que haveria equívoco no acórdão 11.03.00128 ao determinar a exoneração dessas exigências. Os embargos foram admitidos em despacho de exame de admissibilidade de folhas 414 e 416. O processo retornou a julgamento em sessão realizada em 26 de 7 de 2017. A primeira turma ordinária da terceira Câmara, 301, proferiu o acórdão 002-552, pelo qual não conheceu dos embargos em razão da ausência de competência do signatário. Conforme a ementa, também transcrevo a ementa dos embargos. Cientificado, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões, é o relatório. Então, conhecimento. O recurso é tempestivo, visa rediscutir a regra de contagem do prazo decadencial em caso de lançamento por homologação, quando ausente pagamento antecipado. No caso, o sujeito passivo teve o lucro arbitrado em todos os trimestres do ano calendário de 2001,
em razão de, tendo optado pela apuração do IRPJ-CSLL com base nas regras do lucro presumido, não ter mantido escriturado o livro caixa, e tampouco o livro diário, não apresentou DCTFs, não promoveu qualquer recolhimento e declarou DIPJ, valores de receitas sensivelmente inferiores àquelas apuradas pela auditoria com base nos livros de apuração do ICMS. A decisão de PIS adotou tese sui generis no sentido de que a atividade a que se refere o caput do 150 do CTN e que deve ser praticada pelo sujeito passivo para atrair tal regra de contagem decadencial não se restringe à presença de efetivo pagamento, bastando a existência do sujeito passivo, é dizer, encontrar-se a pessoa jurídica inscrita nos cadastros fiscais. Assim, aplicou o prazo decadencial estipulado no 150, parágrafo 4º, apesar de inexistirem pagamentos antecipados. Por outro lado, a ementa do paradigma a seguir reproduzida é suficiente para demonstrar a divergência em relação à tese adotada no recorrido. Aí eu trago aqui a ementa do deslocamento da decadência para 1731. Então, caracterizada a divergência, eu conheço do especial. No mérito, a matéria litigiosa encontra-se vinculada, depois a gente verifica, às disposições do RICARF, né? Aí eu coloco também que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em recurso, afetado como representativo de controvérsia na sistemática do 543 do CPC, que no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a regra do prazo decadencial encontra-se prevista no 1731 do CTN, quando não há pagamento antecipado. Trata-se da decisão proferida, publicada em 18 de setembro de 2009. Então, está aqui, eu transcrevo o repetitivo do STJ, né, o item 1, tá lá. Aí eu trago até o item 7 do repetitivo do STJ. Verificando-se os autos do processo, observei que, não obstante o fisco ter trazido à baila que a interessada não apresentou o DCTF dos valores declarados em sua DIPJ do ano calendário de 2001, bem como teve seu lucro arbitrado para esse mesmo ano por ausência de escrituração contábil e fiscal. Nesse sentido, verifica-se que os lançamentos foram formalizados em 1 de 11 de 2006, como atesta a ciência pessoal dos autos de infração. No que se refere ao IRPJ e à CSLL, os fatos geradores ocorreram nos 4 trimestres de 2001, no tocante ao PIS e à COFINS, mensalmente no ano calendário de 2001. Não se verifica dos autos a juntada pelo contribuinte, apesar do fisco ter trazido na descrição dos fatos que não foram apresentadas DCTFs, bem como dos recolhimentos declarados na DIPJ do ano calendário de 2001. Assim, segundo entendo, a regra de contagem do prazo decadencial a ser atraída por tal situação fática é a regra geral prevista no 1731, ou seja, conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, faltando exercício. Tem-se que, no que respeita ao IRPJ e à CSLL, tratando-se de apuração trimestral, o lançamento poderia ter sido efetuado no próprio ano calendário de 2001, de forma que o primeiro dia do exercício seguinte, início do prazo decadencial, recaiu em 1 de 1 de 2002, encerrando-se em 31 de 12 de 2006. Mesma lógica se aplica aos lançamentos de PIS e COFINS, que também poderiam ter sido efetuados em 2001, com o início do prazo decadencial em 1 de 1 de 2002 e término em 31 de 12 de 2006. Como a ciência das exigências ocorreu em 1 de 11 de 2006, não ocorreu a decadência no presente caso. Então, em razão do exposto, eu dou provimento ao especial da Fazenda para reformar o acordo recorrido e afastar a decadência. Também conheço do recurso especial. É o meu voto.
Presidente, Oi. só, só para confirmar se eu entendi, então, em resumo, tem só DIPJ, correto? Ausente pagamentos e DCTF. Tudo ausente. Mas a DIPJ tem, correto? Tem. Perfeito, era só isso. Muito obrigado. Pode falar, conselheiro Lívia. A questão, acho que pode dar discussão aqui, é que ele teve DPJ no presumido, e a atuação foi pelo arbitrado. Isso pode fazer diferença para alguma linha de raciocínio, né? Acho que... Pode falar, conselheira Deli. Só quer falar? Acompanho pelas conclusões, né? O voto recorrido é anterior ao RESP do STJ, ao repetitivo do STJ, né? Atribui genericamente os 150 para os tributos sujeitos a lançamento por homologação. E aqui no caso, embora o contribuinte tenha apresentado a IPJ, né? O meu entendimento nos casos de arbitramento de lucro por falta de escrituração de suporte, é que essa DIPJ deixa de ser a atividade exigida para fins de aplicação de ocorrência da homologação tácita. Então, como não há DCTF, não há pagamento e a DIPJ está desconstituída pelo arbitramento, acompanho pelas conclusões, a regra do 173. Ok, conselheira Lívia. Eu considero essa questão de irrelevante, né, se a fiscalização adotou ou não a declaração do sujeito passivo, então eu considero a DIPJ como apresentada como atividade e, portanto, divirjo para negar provimento. Ok. Doutora, conselheira Viviane. Acompanho a relatora e com 73. Conselheira Amélia. Acompanho a divergência da Lívia. Ok. Conselheiro Fernando. Presidente, só uma dúvida. Eu estava tentando achar a DIPJ. Não tem nada de informação de fonte nisso? Porque às vezes vem um fonte perdido aí e passa batido, sabe? O BPJ está no volume 1. Página 100. 99 em diante. Contém dedução de antecipações, Fernando. Exatamente. Tá certo, presidente. Presidente, pela minha linha que eu estou adotando, né, mais ou menos parecido, até com o que o conselheiro Deli vota na maioria das situações também, o que importa para mim, a não ser num caso de dolo, é o contribuinte ter informado que ele está em operação, né? Então, para mim, a entrega da DCTE, o fato de ter escrita, não ter escrita ou ser arbitrado, não mudaria o fato de ele ter dado conhecimento ao fisco que operava naquele período. Então, eu também vou votar com a divergência aberta pela conselheira Lívia. Ok. Conselheiro Toselli. Presidente, eu acompanho pelas conclusões. Ok. Conselheiro Caio. Tá. Eu acompanho igualmente ao conselheiro Toselli pelas conclusões. Conselheira Viviane. Desculpa, pode falar, conselheiro. Pode concluir, conselheiro. Não, eu ia aproveitar, eu vou ser breve para não tomar tempo da turma. A gente está tendo muitos celeumas, né? Tá tendo muitas posições. Eu aproveitei o que a gente conversou na última sessão, eu dei uma olhada na súmula do STJ, em confronto com, de novo, recurso especial, e eu repito, a única
a interpretação que eu consigo extrair do termo declaração que está na súmula, que na minha opinião ela não pode ser interpretada isoladamente sem considerar, são declarações que trazem, no mínimo, um efeito semelhante ao do pagamento, ou seja, a constituição do tributo. Então, eu mantenho, eu repito, que mesmo depois de estudar, eu continuo tendo que fazer essa mesma leitura. Era só esse registro que eu queria fazer. Viviane e Edeli, podem falar. Primeiro, Viviane. Presidente, só uma observação que eu fiquei no voto aqui, eu fui confirmar no acordo recorrido, que ele reconheceu a decadência em relação aos 3 primeiros trimestres, né, RPJ Contribuição Social e o PIS/COFINS, porque essa questão da contagem em relação ao primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter sido efetuado, a gente faz a distinção em relação aos 3 primeiros exercícios, 3 primeiros trimestres, né, e em relação ao 4º trimestre, ainda teria mais um ano, porque ele só poderia ter sido lançado, né, em 2002, aí começaria em 2003. Sim. É porque eu acho que no seu voto... Que Ok. É só uma sugestão aqui. Ok. Pode falar, conselheira Lívia. Pelo que eu entendo, o recorrido entendeu só os 3 primeiros trimestres para IRCS e PIS/COFINS até outubro. E a Fazenda recorre disso. Então, dezembro nem está em discussão. O contribuinte já perdeu na turma. Deixa eu confirmar aqui, gente. Só uns minutinhos. É a matéria que foi devolvida. Não tem no despacho de admissibilidade, só tem que eu vou olhar o recorrido aqui só para confirmar, Viviane. É porque aqui estão os 4 trimestres, ainda teve os embargos aqui. Espera aí. Os embargos não foram admitidos, né? Então, deixa eu ver aqui. Posso falar, presidente? Pode falar. É o recurso da Fazenda, né? O recorrido considerou decaídos, então, os 3 primeiros trimestres, né? E não em relação à contribuição social. A minha sugestão foi no voto só fazer essa distinção, que os 3 primeiros trimestres começa a contagem em 1 de 1 de 2002, de qualquer forma não está decaído aqui, já resolve a situação, e deixar o último trimestre, não vai fazer diferença no caso aqui concreto, mas de qualquer forma ele teria mais um ano. Isso não foi nem objeto não foi decidido na turma, no acordo recorrido, né? Você recorreu, o recorrido deu... Eu não me incomodo de colocar os 3, porque realmente não tem essa distinção, como a Lívia falou, mas eu não me incomodo de acrescentar, fazer essa ressalva nos 3 primeiros trimestres, não tem nenhum problema. Só que, como a Lívia falou, essa matéria do 4º trimestre, não subiu. Então, não subiu, isso que eu tô dizendo. Então... Só porque no voto ficou os 4 trimestres, né, e os meses... Eu vou botar os 3 trimestres, eu vou acertar. A gente geralmente faz distinção até novembro, né, quando PIS/COFINS, até novembro. E o de dezembro fica a contagem para o ano subsequente. Eu ajusto, não tem problema não, pode deixar. Então, Fê, como é que é? O Caio votou como? Desculpa, Caio, pode repetir? Ficou nisso. As conclusões, doutora. Então tá. Então, ficamos assim, conhecido por unanimidade. Eu pedi a palavra. Desculpa, eu não vi sua mãozinha. Agora não apareceu para mim, mas pode falar, Edeli. Pode falar. Ele apagou. O acórdão tem
ele afasta IRPJ até os 3 primeiros trimestres e PIS e COFINS de janeiro a outubro, né? Porque o lançamento foi em novembro de 2006. Né? Então, não é até novembro, né? Que você menciona novembro. Né? Eu vou deixar destacado isso. E só complementando em relação ao que o conselheiro Caio falou, eu também, em declaração de voto da sessão passada, no processo da Polbac, eu aproveitei para fazer um acréscimo na minha argumentação da decadência e analisar todos os paradigmas da súmula 555 e consigo concluir exatamente ao contrário do conselheiro Caio, porque a minha premissa de análise sempre foi o 973, 733, ele está decidindo se prazo decadencial pode ser 5 mais 5, era essa a matéria posta. E aí a ementa vai transpondo, colocando a declaração, aí de repente na súmula aparece que quando não houver declaração, o prazo é de 173 e você vai analisar os paradigmas, nenhum deles analisou a repercussão do cumprimento de obrigação acessória para fins de contagem do prazo decadencial. O único que tangencia a questão, o agravo regimental no RESP 1277854, que na verdade não é DCTF, é de informação de débito em compensação. Então, eu mantenho o meu entendimento de liberdade interpretativa em face do repetitivo e da súmula 555. Gente, olha só, sem querer cortar, eu quero só abreviar, porque a gente está com problema de luz da Amélia. Então, Edeli, define e vou passar a palavra para o Caio e para o Tozelli para, assim, é rápido, porque a gente já votou, tá? Por favor. Vamos lá. Pode concluir, Edeli. Já encerrei. Tá. Conselheiro Caio, Tozelli, conselheiro Caio, vamos rápido, vamos lá. Muito breve, só afirmando que acho que no debate também... Pode falar. Também tem que ser lida a súmula 436 do STJ, que fala a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário. Então tem que ler que resumindo, leia as duas súmulas juntas, essa é a minha sugestão. Conselheiro Tozelli, porque a gente vai julgar mais um de decadência. Conselheiro Tozelli, por favor. Não, presidente, é um assunto que realmente a gente já discutiu, mas como apareceu aqui, eu tinha muita coisa para falar, mas em prol da economia processual, vou me abster de tecer comentários. Porque eu fiz um estudo analítico também de todos os precedentes já, e eu lanço um desafio aqui que ninguém vai comprovar que declaração é aquela referida na súmula. Ninguém. Afirmo categoricamente. Vamos fazer o seguinte, só deixa isso para o 26, tá? Então, vamos lá. Então, vou resumir aqui. Conhecido por unanimidade, número 24. Conhecido por unanimidade e dado provimento por maioria. Vencidos. Lívia, Amélia e Fernando. Pelas conclusões, Edeli, Tozelli e Caio. Tá certo? Alguém quer fazer declaração de voto? Fechou? Fernando, pode falar. Presidente, só acho que pode registrar que a conselheira Edeli por conclusões distintas, né? Do Caio e do Tozelli, né? É isso? Porque ela entra na questão do arbitramento. Ok. Perfeito, Fernando, obrigada. Vamos passar, então, para o processo número 25 da pauta de relatoria da conselheira Lívia, recorrente à Fazenda Nacional, interessada é terra à vista. A conselheira só está com a palavra se estiver pronta. Vamos lá. Muitas coisas abertas. Recurso da Fazenda, em face do acórdão 103.22897 de 2007, que deu parcial provimento a recurso voluntário, acolhendo a decadência do período anterior a setembro de 2000, inclusive, e quanto à exigência remanescente, reduzindo a multa de ofício a percentual de 75. Reproduzo a emenda. A recorrente se insurge contra a contagem do prazo decadencial e recurso por contrariedade à lei contra a CS e a COFINS e por divergência contra o IR e ao PIS. Então, sobre a contrariedade à lei, alega o cabimento do recurso para a CSLL e a COFINS por violação ao 45 da 8212 de 91. Aí, para o IRPJ, ela demonstra divergência com relação aos paradigmas, 3 paradigmas,
e defende que para o PI seria 10 anos e traz 2 paradigmas. A presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial, não admitindo a contrariedade à lei em face da súmula vinculante 8, porém consignando que os lançamentos das contribuições são decorrentes de RPJ, de forma que seguem o que for decidido quanto a esse tributo. Ela fala, não aceita a contrariedade à lei por causa da súmula vinculante, mas como esses lançamentos são decorrentes do IR, vai seguir o que for decidido para ele, então admite dar seguimento ao recurso contra a contrariedade ao 731 do CTN. A contribuinte aduz apenas questões de mérito nas contrarrazões. Aí teve uma questão de convertermos em diligência, quando o processo entrou em pauta em 2019, para que a unidade de origem informe, sendo o caso discrimine com relação a 99 e 2000, se a empresa atuada quitou tributos federais, sofreu retenções de R-Fonte, CS, PIS e COFINS e apresentou DCTF, a conselheira dele, pelas conclusões. A unidade de origem, então, elaborou a informação fiscal, folhas 1517 e 1519, que destaca, conforme consulta sistemas da RFB, a autuada apresentou no período de janeiro de 99 até a presente data 8 DCTFs. Nenhuma delas refere-se ao período de apuração em análise. Ainda assim é importante frisar que em todas as 8 declarações não há nenhum débito confessado, ou seja, as declarações estão em branco. Aí, a Amélia está caindo, né? Tá aí. Ixi, tadinha. Ela vai e volta. Lívia, depois tem que ver ementa, tá? Seu processo. É igual de outro, eu esqueci de colar, mas eu vou pegar. É igual do voto vencedor que eu fiz. Ok. Mas eu já coloco. O período de análise autuada não sofreu retenções na fonte de R-Fonte, CS, PIS e COFINS, exceção a rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, conforme demonstrativo em anexo. Isso estou lendo a informação fiscal da diligência. Até a presente data foram pagos através de DAF os seguintes valores relativos ao RPJ, lucro presumido, CS, PIS e COFINS. E coloca aqui uma tabela com as períodos de apuração, data de vencimento e os valores pagos. No demonstrativo anexo à informação fiscal constam retenções de R-Fonte sobre aplicações financeiras de 2 bancos aqui, transcrevo os demonstrativos, colo os demonstrativos. Em julho de 2020, o sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência, nos termos do edital, e não se manifestou. Então, o processo retornou essa relatora para julgamento. Aí tem uma questão, eu vou passar o voto quanto à admissibilidade de recursão. Quanto aos lançamentos de CS e COFINS, então vamos lá. Eu concordo com as razões do presidente de Câmara para conhecimento do recurso especial quanto à divergência, isso é, IRPJ e PIS, para os quais foi demonstrada a divergência. Quanto a CSL e COFINS, observo que o recurso especial foi interposto na modalidade de contrariedade à lei, aduzindo ao recorrente contrariedade a 45 da 8212. Como bem observou o presidente de Câmara em seu despacho de admissibilidade, tal recurso perdeu objeto quanto a esta parte por veicular entendimento contrário à súmula vinculante do STF número 8. No caso, compreendo que, em não sendo conhecido o recurso especial por contrariedade à lei, interposto para fim de reforma do acórdão recorrido no que tange a CS e a COFINS, faz-se permanente em sede de processo administrativo o conteúdo da decisão veiculada no acórdão recorrido com relação a estes tributos. Assim, compreendo que o presente recurso especial não pode versar sobre CS e COFINS, não podendo tais lançamentos seguir o quanto decidido para o IRPJ, como sugeriu o despacho de admissibilidade. Uma vez que o recurso especial quanto a CS e a COFINS perdeu objeto, faz-se definitivo o conteúdo da decisão ACO quanto a tais tributos, não podendo esses lançamentos serem ressuscitados apenas em razão de terem sido reflexos aos lançamentos efetivamente em discussão dos presentes autos, quais sejam IRPJ e PIS. Assim, oriento meu voto para conhecer parcialmente o recurso especial, exclusivamente quanto aos tributos para os quais foi interposto recurso especial de divergência, IRPJ e PIS, não conhecendo o recurso especial quanto aos tributos para os quais o recurso especial foi interposto com base na contrariedade à lei, CSLL e COFINS. Eis que não há que se falar em contrariedade ao artigo 45 da 82 de 91, com a edição da súmula vinculante número 8. Observo, por fim, que, muito embora a decisão recorrida tenha também reduzido a multa de ofício ao percentual de 75, a Fazenda não recorreu nesse ponto da decisão. De fato, o recurso especial questiona apenas a contagem do prazo decadencial ante a alegada inexistência de pagamento antecipado e também ante a alegação de que o prazo seria de 10 anos, não tendo sido debatidos os argumentos
especificamente relacionados à redução da multa percentual ordinária de 75, nem sido trazido paradigmas para essa questão. Então, coloco a mesma, assim, da mesma forma como a multa não é discutida, entendo que CSL e COFINS também não. Espaço de admissibilidade também vai nessa linha, nada mencionando sobre a devolução da discussão acerca dos requisitos para aplicação da multa qualificada. Nesse sentido, esclareço que a qualificação da multa não é matéria a ser decidida no presente recurso especial, devendo-se partir da premissa de que o caso em questão não envolve dolo, fraude e simulação, eis que nessa parte prevalece a decisão da turma COL. Então, só para colocar os parâmetros do conhecimento, eu conheço, então, quanto ao que foi demonstrada a divergência, isso IRPJ e PIS. Não sei se queremos votar essa matéria ou se passo ao voto. Pode passar, Lívia, pode passar, doutora Lívia, que aí a gente vota tudo junto, como foi. Até porque o que for decidido para COFINS vai para o PIS e R para CS, então acho que não mudou. Pode seguir. Mérito. Definir. A questão meritória a ser definida nos presentes autos consiste em definir para os tributos sujeitos a lançamento, autolançamento, lançamento por homologação, em que circunstâncias a regra decadencial é deslocada de 150, parágrafo 4º, para 173, inciso 1. Coloca aqui uma introdução de que a decadência se rege a princípio pelo 150, parágrafo 4º. A exceção mais pacífica é dolo, fraude e simulação, que está expressamente no 173, inciso 1. Nesse sentido, aprovamos a súmula CARF 72. São controversos o caso em que não há discussão sobre dolo, fraude e simulação e se pretende 173, inciso 1. Então, quando que a gente vai fazer esse pulo, né? No caso dos autos, infração de RPJ e reflexo, calculado com base no lucro arbitrado dos anos calendário 99 e 2000, com multa de ofício qualificada para 150. Multa essa, que, conforme mencionado, foi reduzida para 75, isso não está em discussão aqui. Então, não se discute dolo, fraude e simulação no caso. O arbitramento ocorreu em razão da imprestabilidade da escrituração e os valores autuados consideraram montantes de receitas consideradas omitidas ante a identificação de depósitos bancários de origem não comprovada. Destaco aqui os trechos do termo de constatação complementar que emolduram o lançamento. O contribuinte foi cientificado em 30 de setembro de 2005. O termo de constatação complementar registra que, em 26 de julho de 2005, a empresa transmitiu DIPJs referentes ao exercício 2000 e 2001, após ter sido intimada a apresentar os respectivos recibos de entrega. Então, quando ela estava sob fiscalização, é que ela... Então, em julho, ela transmitiu as DIPJs. O lançamento é de 30 de setembro, então, assim, quase perto do lançamento, né, um pouquinho antes. Em tais documentos, a empresa declara apenas parte das receitas para 99, cerca de 18 milhões de um total de 41, e nenhuma receita para 2000, ano em que a fiscalização detectou um movimento de quase 4 milhões. Conforme se apurou em diligência, o sujeito passivo não apresentou DCTFs para o período em questão. Quanto a recolhimentos, a informação fiscal produzida em diligência reporta a existência de DARFs relativos a RPJ e CSLL pagos na sistemática do lucro presumido para os 4 trimestres de 99, assim como PIS e COFINS referentes ao período de janeiro a novembro de 99. Para 2000 não há recolhimentos, exceto 2 retenções de R-fonte efetuadas pelo Banco Bradesco, referentes a aplicações financeiras ali detidas com datas de recolhimento não informada. Voto como todo acordo recorrido, considerou não comprovada a conduta fraudulenta, a regra decadencial para RPJ e PIS é o prazo quinquenal contado a partir da data de ocorrência do fato gerador, sendo a essência da atuação 30 de nove de 2005, ocorreu a caducidade para fatos geradores até 30 de nove de 2000. Aí, eu coloco aqui um trechinho, se eu for vencida no conhecimento, o que o voto vencedor trouxe para CSL e COFINS, só para eu deixar completo. Ausente dolo, fraude e simulação, a premissa no caso concreto, que eu considero, é se decidir se a decadência se conta pelo 150 ou 173. Então, eu coloco aqui que, nesses casos, há basicamente 2 grandes linhas de pensamento. A que confere importância à atividade do contribuinte e a que considera capaz de atrair a contagem do 150, parágrafo 4º, só o pagamento do tributo. A questão do que se considera atividade é uma questão, é um extremo, que se considera com base na súmula STJ 555, aí a gente vai ter uma decisão de, a súmula fala declaração e há diferentes interpretações do que significam a súmula, só para rebater o que a gente discutiu no processo anterior, puseram que a linha de que uma vez aprovada a súmula, ela assume vida própria, não necessariamente eu tenho que ir nos precedentes. Então, também tem essa discussão de que a decisão do que os precedentes indicam
talvez não seja importante, dependendo da linha que se adote de o conteúdo dos precedentes. Essa é uma linha, aí depende se você vai aceitar a linha da common law ou a linha brasileira dos precedentes, né? Então, também tem esse tipo de discussão, para deixar a coisa um pouco mais apimentada ainda. Então, os que defendem que é necessário efetivo recolhimento se apegam à literalidade do 150, que fala em pagamento antecipado, então já vão para o 173. Dentro dessa linha dos que exigem efetivo pagamento, ainda tem aqueles que consideram apenas o DARF, aqueles que aceitam além de DARF, quitação de decomp, e além, dentro dessas duas, quem exige recolhimento efetivo e o que consideram que qualquer pagamento, não necessariamente daquele código específico, assim, dentro de cada linha a gente tem sublinhas aqui. Em lado oposto são os que adotam a teoria da atividade. Dentro de quem adota a teoria da atividade, a gente também tem várias nuances. Quem considera apenas declaração com efeito de confissão de dívida, quem considera qualquer declaração, mas só validada pela fiscalização, quem considera a declaração validada ou não pela fiscalização, enfim, descrevo aqui todas as linhas aqui. A gente tem, acho que, diferentes composições da Câmara Superior e diferentes concepções, cada julgador com uma dessas, né? Então, eu tentei colocar todas as linhas que eu já vi aqui para colocar a complexidade da matéria. Cada linha tem argumentação própria e fundamentação congruente, e é em razão de toda essa criatividade que a jurisprudência do CAF oscila bastante a depender do caso concreto e a depender até da turma que estamos, né? Muda a composição, muda a linha, muda também a jurisprudência no caso de decadência, a gente está cada hora indo para um lado aí. Então, no caso dos autos, o que a gente tem aqui? Considerando todos isso que é relevante para todas as linhas que eu já vi aqui, eu coloco os dados para cada um, com base na sua linha, conseguir decidir, né? O auto de infração, cientificado ao sujeito passivo em 30 de setembro de 2005, devendo se considerar não aplicável a hipótese de dolo, fraude e simulação no caso. 99, DPJ apresentado em 2005, sem DCTF, pagamentos de RPJ, CSLL no lucro presumido e de PIS e COFINS, exceto dezembro. 2000, DPJ apresentado em 2005, não há DCTF, não há pagamentos de RPJ, CSLL, PIS ou COFINS, há retenções de R-fonte sem informação contra a data. Nesse cenário, então, considero que é o caso de se considerar inaplicável a teoria da atividade, até porque não há DCTF e a DPJ foi apresentada em atraso muitos anos após o fato gerador. Dando-se ênfase aos pagamentos efetuados em 99 RPJ, CS, PIS e COFINS, e adotando a linha B acima, que eu digo lá da atividade, a qual considera que qualquer pagamento efetuado para aquele tributo especificamente atrai a regra de 150 parágrafo 4º, considero decaídos os períodos de janeiro a dezembro de 99, para o IRPJ e para a CS, se for conhecido para a CS, e janeiro a novembro de 99 para o PIS e para a COFINS, se for conhecido o COFINS, né? Para o PIS e COFINS, se for conhecido, relativo a dezembro de 99, é aplicável a decadência conforme no 731 do CTN, tendo em vista a ausência de declaração ou pagamento. Nesse caso, considerando que o vencimento do tributo ocorreria em janeiro de 2000, o lançamento poderia ser efetuado em 2000, sendo o primeiro dia do exercício seguinte, 1º de janeiro de 2001, o lançamento foi, portanto, efetuado dentro do prazo decadencial. Para 2000, não tendo havido atividade ou pagamento, também se aplica o artigo 173, inciso 1, não há que se falar em decadência. Ressalto que a contagem do prazo, nos termos do 173, inciso 1 do CTN, isso é, o critério para indicar qual seria o primeiro dia do exercício seguinte, foi efetuado com base na súmula CARF 101, interpretada conforme já decidimos e coloco o caso aqui, porque primeiro dia do exercício seguinte, tem gente que considera que é o ano seguinte, tem gente que considera que é o ano calendário ou o ano civil, né? Então, aqui já decidimos isso, coloco o precedente, destaco o trecho do voto, só para deixar claro, assim, oriento meu voto para dar provimento parcial ao recurso da Fazenda, considerando como não decaídos os lançamentos relativos a 2000, assim como no caso do PIS e COFINS, se for conhecido, o período de apuração de dezembro de 99. Então, conheço parcialmente do recurso especial, especificamente em relação ao IRPJ e ao PIS. No mérito do provimento parcial para declarar a não ocorrência da decadência com relação aos lançamentos relativos a 2000, assim como especificamente para o PIS e o período de apuração de dezembro de 99. É bem complexo, bem confuso, mas acho que temos os parâmetros aí para cada um conseguir decidir com base no seu entendimento, né, presidente? Então, ok.
Só para confirmar, Lívia, você conheceu parcialmente para subir apenas o IRPJ e o PIS. Dentro do IRPJ e o PIS que subiu, né, com relação a esse prazo decadencial, você está dando parcial provimento, é isso? Porque em determinados períodos você entendeu que houve a decadência, é isso? Esse provimento parcial? Isso. Ok. Então, conselheira Deli, quando estiver pronta. Acho que esse não é um caso simples de decorrência, né? A aplicação da decorrência aqui veio no exame de admissibilidade em respeito à súmula 8. Então, acho que não há como cingir aqui a decisão, né, dessa fundamentação. Suspeito até que o regimento não tivesse essa previsão de negativa de segmento por declaração de inconstitucionalidade do fundamento, por perda de objeto, mas não vou entrar nesse aspecto. O acórdão recorrido ele tem a peculiaridade de o relator expressar o entendimento dele em favor da aplicação da 8.212 para COFINS e CSL, ser vencido nesse aspecto. Então, toda essa discussão está dentro do acórdão recorrido, está na votação por maioria. A estruturação do recurso pela Procuradoria foi em cima do voto vencedor, entendo que é como ela deveria ter feito mesmo, e como entendo que a admissibilidade aqui para fins de se declarar a perda de objeto e o segmento, para fins de declarar o segmento por decorrência, está condicionada à interpretação de perda de objeto por 45 pela súmula 8, que nesse caso específico aqui, sim, o recurso deve ser conhecido integralmente. Não vejo como cingir os fundamentos do exame de admissibilidade. Nessa evolução aqui, não é porque se fosse declarada a perda de objeto por conta da súmula 8 que se deixaria de conhecer do recurso que enfrentava essa parte. Então, diante dessa situação do conhecimento, vamos fazer uma rodada de votação para a gente votar o conhecimento inteiro. Tá, perfeito. Então, conselheira Viviane, como vota no conhecimento? Abrindo a tela aqui. Eu entendo também que é possível conhecer o recurso integralmente. Ele tem essa discussão no voto vencido e no voto vencedor. As contribuições estão aqui, foi aplicado o artigo 150, né, das contribuições. Então, eu entendo que é exatamente a mesma discussão em relação ao RPJ, abrange as contribuições, contribuição social e ECOFINS. Perfeito. Conselheira Amélia, como a senhora vota conhecimento? Eu também acho que dá para conhecer totalmente. Perfeito. Doutor Fernando, como o senhor vota conhecimento? Presidente, também acho que dá para conhecer. Acho que essa questão da contrariedade à lei desse recurso da PFN residual, a gente só não vai conhecer se eles recorressem de uma decisão unânime, né? Aí não daria para se aplicar. Mas nos demais casos, acho que a gente tem que conhecer do recurso, se for o caso, negar no mérito, né? Então, eu vou com a divergência. Ok. Conselheiro Tozelli, como o senhor vota no conhecimento? Eu vou com a divergência também, presidente. Conselheiro Caio, como o senhor vota no conhecimento? Vou com a divergência igualmente. Eu também acompanho a divergência, então foi conhecido por maioria, vencida a relatora. Então vamos passar para o mérito. Eu não vou falar do voto vencedor ainda não. Então, conhecido por maioria, vencida a relatora que conheceu parcialmente. Então, agora vamos para o mérito. Conselheira Edeli. No mérito, aplicou um 7.3 para todas as exigências, porque, embora a contribuinte tenha apresentado DIPJ, houve arbitramento do lucro, e nessas circunstâncias, então, os últimos períodos de 99, considerando que a ciência se deu em 2005, os últimos períodos de todos os tributos de 99, que só poderiam ser lançados em 2000, estão a salvo da decadência, e as exigências de 2000 também não são alcançadas pela decadência. Então, dou provimento
acredito que é provimento integral ao recurso da Fazenda. Perfeito. Conselheira Viviane, como a senhora vota no mérito? Eu também acompanho a divergência, conselheira Deli, eu dou provimento, aplico um 73, todos os tributos. Ok. Conselheira Amélia, como a senhora vota no mérito? Eu acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como o senhor vota no mérito? Presidente, pelo que eu compreendi, se eu não cometi nenhum equívoco aqui, que eram cheios de dados, né? Está muito bem feito o voto da Lívia, facilita aqui também para a gente. Ela simplesmente não está aplicando a teoria da atividade porque as declarações foram entregues lá praticamente perto dos 5 anos do fato gerador, e está pegando os períodos de apuração em que há pagamento antecipado e aplicando 150, né? Só para esses períodos, né? Então, eu também vou acompanhar a relatora integralmente, parabenizando pelo voto. Conselheira Deli, pode falar. Sua mãozinha está ligada. Só esclarecendo que mesmo nos casos em que há pagamento, como houve arbitramento do lucro, eu entendo que é aplicável um 73. Eu não sei se a Viviane me acompanha nesses fundamentos. Conselheira Viviane? Sim, nesse fundamento eu acompanho. Ok. Então, conselheiro Fernando, só acompanha a relatora? Perfeito. Conselheiro Tozelli, como o senhor vota? Presidente, a relatora ela limitou os tributos. Como eu conheci tudo, eu teria que ver aqui que ficou na mesma linha, que é isso que eu não consegui fazer, porque para mim o fato de ter antecipado o pagamento por si só atrairia o 150, parágrafo 4º. Então, pelo que eu entendi, Lívia, seriam os mesmos períodos que você considerou e eu acrescentaria aqueles 2 tributos que você não tinha conhecido. Acho que é isso, né? Exceto pela conclusão, o meu voto está todo estruturado como se eu tivesse sido vencida no conhecimento e a parte que eu ficaria vencida ou não está em vermelho. Então, eu considero que está em vermelho como definitivo, que eu tiraria se meu voto prevalecesse no conhecimento, mas o meu voto está todo estruturado como se eu tivesse sido vencida no conhecimento, então está todo estruturado como final. Só a minha conclusão que está, a minha conclusão mesmo que é a minha conclusão, né? Então, mas que Então, porque a CS, eu acho que a CSLL você não colocou em vermelho, né? Só a COFINS, mas aí teria a CS também. Tá em vermelho sim, ó. Onde? Desculpa. Dando-se ênfase aos pagamentos efetuados em 99, RPJ, CS, PIS e COFINS. O PIS segue COFINS. Não, então, mas isso segue o R. É que isso você considerou decaído, certo? Como é o recurso da Fazenda, eu tenho que ver o que foi restabelecido. Então, seria, porque aqui é muito tributo e muita data. Pelo que eu entendi, eu considero não decaído todos de 2000, beleza? Assim como, no caso... você colocou aqui PIS e COFINS, o período de apuração de dezembro. Então é isso, presidente, o voto é para restabelecer 2000 e PIS e COFINS de dezembro de 99. Mas aí só acompanha a divergência da conselheira Edeli ou o senhor está dando parcial provimento? Não entendi. Porque, pelo que eu entendi, a Edeli, ela restabeleceu tudo, inclusive 2000, não foi isso? Então, pode falar, conselheiro. Pode falar, Edeli. É que a Procuradoria estava pedindo 10 anos para PIS e COFINS, então eu acho que meu voto não é por provimento, é provimento parcial em maior extensão. Então, acho que é isso. Eu acho que é isso que está dando encontro com o conselheiro Tozelli. Porque o conselheiro Tozelli, pelo que eu entendi, vai dar em menor extensão, não é isso? Vai dar provimento parcial, mas diferente da doutora Lívia. São períodos diversos, não é isso? Então, vamos começar. Pode falar, Edeli. Não tenho como falar agora. Tá. Tudo bem. Pode falar, conselheira Lívia. Tá com o microfone desligado. Pode falar. Só fatos, né? 99, eu desconsidero a DPJ porque ela foi apresentada depois, então não considero ela como atividade. Não há DCTF, há pagamento, exceto dezembro.
2000, a DPJ foi apresentada em 2005, também desconsidero. Não há DCTF, não há pagamento, mas há retenção de R-fonte, sem informação contra data. Então, assim, desconsidero essa informação também, porque eu não consigo dizer. E aí, com base nesses fatos, em conclusões que eu sei que as suas são diferentes, Tuzeli, eu considero não decaídos 2000, assim como no caso de PIS e COFINS, dezembro de 99. Pode falar, Tuzeli, pode falar. Então, resumindo, eu concordo com a falta também de identificação de que fonte que é esse, que possibilita considerar, atribuir em qual período que é. Como é arbitrado, nós estamos falando de 4 trimestres, não dá para saber, então eu ignoro essa antecipação, restabeleço o IRCS para 2000, e no seu caso, a minha maior extensão vai ser só por causa da COFINS de dezembro de 99, que você só tinha conhecido, não é isso? Eu fiquei vencida, né? Pode falar, Edelia, pode falar. A obscuridade que o Tuzeli talvez esteja encontrando no seu voto, Lívia, é em razão da conclusão. Na conclusão, você não atualizou os vermelhinhos para indicar também o seu entendimento a respeito de COFINS e CSL. E como você estruturou a sua conclusão pelo não, onde não há decadência, então isso também causa um pouco de dificuldade. Eu dou provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional para declarar decaídos o IRPJ e CSL do primeiro ao terceiro trimestres de 99, que por poderem ser lançados em 99, o prazo decadencial começa em 1 de 2000 e termina em 31, não, mesmo para 2000, 2003, termina em 31 de 2004, o lançamento é em 2005. Então, dou provimento parcial para declarar decaídos o IRPJ do primeiro, segundo e terceiro trimestre de 99 e PIS e COFINS até novembro de 99. Eu acho que está parecendo que é a mesma coisa, Lívia, do seu. O IRPJ, você não... Você vai passar só PIS e COFINS, não decaído, PIS e COFINS de dezembro de 99. Então, IRPJ e CSL dos períodos de 99, você considera decaídos porque você aplica 150 porque há declaração? Porque há DIPJ? Pagamento. Pagamento. Isso. E eu desconsidero pagamento porque há arbitramento. Então, eu dou provimento parcial em maior extensão que a relatora, é isso mesmo. Isso. É que eu considerei, dou provimento para considerar não, que é o que ela quer, né? Não decair. O que não está decaído? Eu entendi que não decaído só isso aqui, não tudo que ela pediu. Então, a conselheira Edelia conheceu e deu provimento em maior extensão em relação ao voto da relatora. Perfeito. Vou recomeçar. Conselheira Viviane, como vota? Microfone. Abre o microfone. Vou voltar no voto aqui da conselheira Lívia, só um minutinho, por favor. Pode falar, Fernando. Presidente, pelo que eu entendi, assim, a Lívia está restabelecendo PIS e COFINS de 99. Só para a gente ver o que ela está dando provimento do recurso da PFN.
Não, falando IRPJ e PIS. não. COFINS, não. Só PIS e COFINS de 99 e 2000 tudo. PIS e COFINS de 99. Dezembro de 99. De dezembro de 99. Dezembro de 99. PIS e COFINS de dezembro de 99, só o último mês ali, porque não tinha pagamento, né? E está restabelecendo tudo do ano calendário 2000, né? Porque não tem pagamento, não tem nada. Não tem pagamento, a declaração foi desconsiderada. A Edeli só está divergindo porque ela considera que o quarto trimestre de 99, é isso, Edeli? Não, peraí, só um minuto, o Tozelli vai falar. Tozelli, é que ela não está conhecendo o COFINS, Fernando. É isso. Não, mas ela foi vencida. Ela está dizendo que ela já foi vencida. Tudo bem. Ela está votando. Tá, mas aí você perguntou para ela, né? Foi o que eu entendi, que você tinha perguntado para ela, e ela não está reconhecendo o COFINS. A gente está, quer dizer, a gente, vocês ainda não votei. Não, eu também, porque eu fiquei vencida. Tudo bem, mas é só para a gente poder contextualizar. Então, vai lá, Fernando. Então, acho que a Lívia está, só para a gente, restabelece PIS e COFINS de dezembro de 99 e restabelece todo o lançamento de 2000. Né? A Edeli está abrindo uma divergência porque ela restabelecia também o quarto trimestre de RPJ e CSLL e de janeiro até novembro. Quer dizer, ela restabelecia o ano inteiro de PIS e COFINS de 99. É isso, Edeli? Não. Você reconhece que tem decadência até novembro, né? Então, na verdade, a sua divergência é só o IRPJ e CSLL do quarto trimestre de 99, né? Porque daí a gente sabe, estou dando provimento para restabelecer a Lívia, PIS e COFINS de 99 e tudo de 2000. A Edeli concorda, mas também restabelece o quarto trimestre de RPJ e CSLL de 99. Maior extensão. Isso. Maior extensão. Conselheiro Tozelli pediu a palavra. Só um minuto. Conselheiro Tozelli, pode falar. Não, na verdade, eu não baixei a mão, desculpa. Então, você, Fernando, pode continuar seu voto. Não, peraí. Viviane. É porque você pediu a palavra. Viviane, vamos voltar para Viviane. Passei o microfone. Voltei aqui. É que eu fiquei na questão do pagamento, que eu não tinha verificado. Em relação à parcela que a conselheira Lívia está afastando a decadência, né, concordo. E para o de 99. Mas ele trouxe os pagamentos, né, de 99. Foram verificados. Pode falar, conselheira Lívia. Tivemos pagamento de janeiro a novembro de 99, não teve dezembro. Para PIS e COFINS. As considerações da conselheira Edeli que me sensibilizaram, mas a questão do pagamento aqui eu tenho aplicado nesses casos, considerando o pagamento. Por isso que eu acho que eu vou acompanhar a relatora
E vou refletir melhor sobre essa questão da existência do arbitramento, no caso aqui. Conselheira Lívia, pode falar. Só para tentar resumir o meu voto, eu sou da teoria da atividade, considero a declaração com ou sem efeito de confissão de dívida, naquela concepção que eu coloco na letra C ali do meu resumo. Mas, no caso, eu considero que a declaração, como foi apresentada no contexto da fiscalização em 2005, referente a 2099, enfim, não considero essa declaração como atividade. Então, eu afirmo isso, considerando isso, que não houve atividade do contribuinte, porque eu não aceito essa declaração como atividade no caso específico, então eu vou pelo 173. Então, eu acabo indo pela teoria do pagamento. Então, eu acho que quem vai pelo pagamento talvez nem fosse pelas conclusões aqui, ou fosse pelas conclusões. Não, eu falo aqui, eu considero que é o caso de se considerar inaplicável a teoria da atividade. Até porque no ADSTTF a DPJ foi apresentada em atraso. Então, esse até porque talvez não se concorde, quem acha que só o pagamento, nem olharia para a declaração. Mas, enfim, o caso não é a teoria da atividade, eu só olho o pagamento, e no caso, onde teve pagamento, apliquei um 73, apliquei um 150, onde não teve, apliquei um 73. Ok, vamos lá. Eu vou com... Conselheiro Fernando, pois não. Parece mais que a conselheira Viviane... Breve, pode falar. Parece mais que a conselheira Viviane acompanha pelo segundo fundamento, né? Que é a questão do pagamento. A questão da argumentação da declaração, para ela, seria totalmente desnecessário, porque ela não acompanharia, né? Essa questão das conclusões que a gente fica, né, no caso concreto aqui, eu estou concordando com a análise da conselheira Lívia, embora não concorde com as premissas dela, né, os fundamentos. Essa é a minha dúvida, que se eu vou pelas conclusões, nesse caso específico, né. Então, vou deixar para as conclusões para ficar... Fica mais claro. Conselheiro Fernando, não, desculpa, conselheira Amélia, como vota? Não, mantenho, acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli. Eu acompanho a relatora pelas conclusões, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora pelas mesmas conclusões do conselheiro Tozelli. Bom, eu vou acompanhar a relatora também pelas conclusões. A senhora está indo pelo pagamento, né, conselheira Lívia? A senhora está indo pelo 1731, não é isso? A questão da EDLI é a questão do arbitramento, né? Isso. Perfeito. Então, acompanha a senhora pelas conclusões também. Então, vamos lá. Conhecido por unanimidade, vencida a relatora, que conheceu parcialmente. Quanto ao mérito... Maioria. Isso. Bom, conhecido por maioria, vencida a relatora, que conheceu parcialmente. Quanto ao mérito, foi dado provimento parcial por unanimidade. Por unanimidade, certo? A conselheira EDLI, o conselheiro Fernando, não, Fernando acompanhou, a conselheira EDLI entendeu, deu provimento em maior extensão, né? Os demais, aí pelas conclusões, Viviane, Tozelli, Caio e Andréia, certo? Pelas conclusões. Então, como as conclusões da Viviane, não sei se são iguais às minhas, do Tozelli são diferentes, conclusões distintas, então vence a conclusão da relatora, certo? Então tá certo. Certo, gente? Agora o voto vencedor do conhecimento, que ficou faltando. Conselheira EDLI, pode fazer? Voto vencedor do conhecimento, então, conselheira EDLI. Pronto. Vamos interromper a gravação, Isaías, por favor.